Seja muito bem-vindo mais essa, na verdade, apresentação sobre atendimento com IA, né? O CRM que a gente usa, o que é o CRM, né? É todo o painel de gerenciamento que você vai entender aqui como é que funciona e todos os recursos que ele tem. E aí você, a partir do momento que eu começar a falar sobre isso e apresentar aqui, você começa aí a imaginar as dificuldades que você tem no teu negócio em relação ao atendimento e a vender mais, obviamente, converter mais e o que daqui pode se aplicar ao teu negócio também, você vai começar a observar isso, beleza? Então, a gente começa aqui, né, explicando para você, dizendo para você que aqui a ideia é que o seu cliente não esfrie mais, tá? O maior índice aí de não conversão, né, de desistência, primeiro, um tempo de atendimento, que do primeiro atendimento, e que pesquisas revelam que para o WhatsApp existem vários canais de atendimento, e-mail, direct do Instagram, WhatsApp. E o WhatsApp, as pessoas toleram em até 5 minutos, mais de 50% das pessoas na pesquisa responderam que até 5 minutos elas toleram. Então, esfriou o cliente é um grande problema. Segundo ponto disso, que esse cliente esfriando, deixa eu trazer aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui. Esse cliente esfriando, ele acaba tendo a oportunidade de procurar em outros lugares também, tá? Então, quanto mais rápido a gente conseguir entender as dores dele e responder ele, independente da hora do dia, mais vantagem a gente vai ter sobre isso no mercado, tá bem? Então, muitos já estão fazendo isso. Os Estados Unidos está muito forte nessa questão de atendimento IA de ponta a ponta, ou seja, desde o primeiro atendimento até agendamento, pagamento. Então, eles estão bem avançados e sempre lá fora estão mais avançados há alguns anos do que a gente aqui. Quanto antes você se preparar para isso, melhor, tá? Então, a gente tem aqui um sistema que responde, que entende o que o teu contato quer e continua a conversa com o seu cliente sozinho, tá? Direto no WhatsApp, 24 horas por dia, tá bom? Aqui é onde você está perdendo o cliente, onde é o grande problema da maioria das empresas, tá? Então a gente normalmente tem um anúncio, a gente leva para uma página de vendas, ou leva ali para o WhatsApp, ou leva para um formulário, tá? Eu levo para o direct. Em todas essas possibilidades que a gente chama de ponto de contato, de primeiro contato, a gente integra para o teu atendimento. Ou seja, se tem um formulário no site, a pessoa preenche esse formulário, você cai esse formulário preenchido direto no teu painel e você já atende ali. Ou já cai direto no teu painel e a IA já atende. Então, a gente tem um gargalo enorme, gente, na maioria das empresas, atendimento e esse retorno, tá? Ou seja, você está pagando por um anúncio, a pessoa está interessada, ninguém, claro, obviamente tem uns leads desqualificados, aqueles que entram igual loja de shopping, perguntando uma coisa que tem nada a ver, o vendedor atende lá, ela vai embora porque ela imaginou que a loja fosse outra coisa. Isso vai acontecer. Mas para que isso não sobrecarregue o teu time de atendimento, ou você mesmo, ou você mesma, é legal que a IA já filtre isso para você. Então você paga por esse anúncio. Quando o cliente chega para você, ele já é seu. Ele está na tua base. E o que você faz com ele quando ele entra na tua base aí no WhatsApp? Você anota onde? Depois você entra em contato como? Você faz disparo como? Então isso é importante você entender, tá? E aqui é onde pouca gente olha, tá bom? As pessoas querem reclamar daqui, ou do anúncio, ou da página, ou do marketing que está ruim, mas não conseguem observar detalhes que só a gente que tem mais de 10 anos na área comercial consegue perceber melhor, obviamente, porque a gente já conhece os meios, o mercado e o comportamento do consumidor, então a gente sabe que tem muito gargalo por aqui, tá? Como é que é essa tela hoje nossa aqui, né? A tela do dashboard hoje aqui. Vai ter o nome, obviamente, deixa eu dar o zoom aqui, do negócio de vocês, tá? E esse painel é o painel principal, tá vendo o menuzinho aqui? Esse painel ele vai mostrar quantas conversas estão esperando respostas, quantas sugestões de perda da IA. O que é sugestão de perda da IA? A IA ela pode considerar que esse lead está desqualificado de alguma forma com você. Você pode estipular isso, tá? Então, por exemplo, aqui na agência a gente estipula que faturamento de menos de 20 mil reais por mês, ele não é um lead que está pronto para a gente atender na parte de assessoria de marketing. Então a gente pode entregar outra coisa para ele. Mas ele é um lead que não está na qualificação para a gente atender como assessoria, tá? Então ela pode fazer isso, interpretar isso para você e te dizer,
tá? Se você é uma pessoa que agenda reuniões, agenda paciente, agenda consultoria, pode ter uma opção aqui também, tá? Follow-ups travados sem resposta. Então, o que são follow-ups? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Lembretes que não saíram, ou seja, lembretes de clientes que não saíram da lista ainda, e falhas no disparo. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar para você depois, tá bom? Aqui ele vai dizer quais leads estão esfriando, porque você pode não entrar em contato, a IA não entrou por algum motivo, que tem uma janela de 24 horas. Isso é um detalhe importante que eu posso explicar depois, tá? E aqui eu mostro o placar da semana, quantos clientes fechados, quanto dinheiro, por exemplo, o valor que você fez orçamento de R$100, R$50, um exemplo, tá? Você coloca lá no CRM, né, no cardzinho desse contato, ele vai dizer qual o valor da proposta que tem lá. E taxa de conversão, o que é? A relação entre as pessoas que estão entrando no teu CRM, no teu atendimento aqui, e as pessoas que estão fechando, tá bom? Essa taxa de conversão é muito importante para o gestor de tráfego, é muito importante para você também, porque se você ajusta algumas coisas na tua etapa de atendimento, você aumenta a tua taxa de conversão. Aumentando a tua taxa de conversão, aumenta o teu faturamento, tá bom? E quantos contatos recuperados pelo follow-up. Vou adiantar o que é o follow-up aqui. O follow-up são as mensagens que são enviadas depois do primeiro contato, para você nutrir, para você resgatar. Ninguém chega fazendo pix no primeiro contato. Então é preciso trazer essa pessoa de volta, é preciso estimular essa pessoa. Ela pode estar ocupada lavando louça na hora que entrou em contato depois, ela entrou em contato pelo anúncio, depois ela foi dirigir para buscar as crianças, ela entrou numa reunião. Várias coisas podem acontecer no qual ela não vai entrar em contato com você na hora e resolver na hora. Então o follow-up ele vai ajudar a lembrar, ele vai ajudar a nutrir, ele vai ajudar a dizer, estou aqui e estou entregando para você, cara, uma informação importante aqui sobre o nosso negócio, né? Ou ela vai ficar ali parada para depois receber novas informações. Então, follow-up é extremamente importante e estatísticas dizem que 75% das vendas não são realizadas no primeiro contato. Então, a pessoa precisa conhecer um pouquinho mais, precisa de mais detalhes, mais informações ali em outro momento. E aí, no quinto ou sexto contato, normalmente, tá? É o que fecha segundo as pesquisas, tá? Mas dependendo do teu negócio, segundo contato, terceiro contato você pode fechar, mas quem vai fazer isso não é você, é a IA. Próximo passo. Lembra daquele chat que era um menuzinho? Digite 1 para falar com o code, digite 2. Não é um chatbot menu. Não tem essa digite 1 para vendas. A IA ela interpreta o que o teu cliente quer, do jeito dele, como ele escreve, e ela resolve para você. Tá? Essa é a grande sacada da IA hoje para atendimento. Tá? Então é como se fosse uma conversa livre, tá bom? Ela se identifica como uma própria persona ali, ou seja, um exemplo, né? Eu quero falar sobre bioestimulador de colágeno, ela vai atender sobre isso. Eu quero falar sobre Botox, ela vai falar sobre isso. Ela vai ter uma base de conhecimento que nós juntos vamos nutrir na implantação para que ela consiga ter a maior inteligência possível especificamente para o teu negócio. É como se você treinasse uma secretária e desse 10 livros para ela ler e lembrar, só que ela vai fazer isso, a IA vai fazer isso em poucos minutos, já sabendo, vai guardar isso, não vai esquecer e vai atender da melhor forma possível, tá? E sem programador. A gente só coloca a base de conhecimento em texto e ela simplesmente vai ler toda aquela base de conhecimento, preço, tudo. Não quero preço. E não vai falar de preço. Ela não fala de preço. É sobre isso. E aí é aquele ponto, né? Ela responde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pense o seguinte, cara. Tem muita gente muito empresário, muito advogado. Pense no seu público-alvo. Quem é seu público-alvo aí? O meu é empresário. E o empresário, o que ele está fazendo durante o dia? Trabalhando, tocando o negócio dele. E aí, qual é o único tempo que ele tem para poder responder as mensagens, para poder conversar, que não seja o comercial dele? Eu quero falar com o dono. É depois do expediente. É final de semana. É à noite. E aí, o que ele faz quando ele vê o meu anúncio à noite? O que ele faz quando a gente manda uma mensagem durante o dia e ele não responde? E aí, o que ele vai fazer? Falar à noite. Quando ele chama à noite, o que acontece? Não tem quem atenda. E aí vai ficar nesse ciclo sem fim. E aí o IA é sobre isso. Ela responde em qualquer horário, qualquer momento, qualquer dia, sem reclamar.
e atendendo e resolvendo e deixando a cama pronta para você vendedor, para você que atende o seu negócio, para você que vai, eu quero continuar o assunto mais específico, ela vai fazer isso, tá bom? Então, essa é a IA. Vou aumentar o zoom para vocês entenderem aqui. Olha esse grande exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, ele já pegou o formulário, deixa eu aumentar mais aqui. Pegou o formulário, aqui é um card, tá? Aqui é um cartão de cada contato. Cada contato vai ter o cartão com as suas informações do cartão e histórico da conversa aqui e aqui o chatzinho. A gente cuidou para que fique o mais próximo do layout possível do WhatsApp aqui, porque a gente sabe que tem outros CRMs, uns pré-prontos do mercado, que é um layout totalmente difícil de entender, e o nosso aqui é para resolver esse problema. E aí, o que ele faz aqui? Tá vendo que isso aqui é um formulário? A gente fez um site com formulário, né? É um funil que a gente chama de captação, e todas as informações deles do contato aqui, tá vendo? Vocês acreditam que a IA lê essas informações para trabalhar com atendimento em cima disso? Então ela fala, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Rodrigo, aqui é da Elite, você concluiu o diagnóstico e seu principal gargalo foi imagem e oferta. Qual o gargalo dele aqui, ó? Imagem e oferta, que ele selecionou lá no formulário. E aí ela, ótimo, entrega a confirmação, a recomendação, preciso confirmar uma coisa rápida. Você capta cliente hoje, é mais por indicação, rede social? Era tudo o que eu ou meu time comercial faria. Isso que é incrível. Isso que é incrível. E aí ele fala, 30% de indicação, 70% em impulsionamento de anúncio. Aí ele fala, ele já entende, ó. Então você já investe. E aí ele consegue elevar o nível de consciência, explicar, trazer um cuidado. É isso que você precisa no teu negócio. É isso. E aqui, ó, todas as conversas que vão ficar numa lista aqui, como se fosse no WhatsApp, né? E aí, basicamente, esse é o primeiro momento de uma IA que responde. Ela identifica o problema, decide sozinho o próximo passo, ela organiza os dados do cliente, como estava ali, e tudo pelo WhatsApp. Inclusive, esse aqui é a plataforma. No WhatsApp, você pode atender no WhatsApp. Quando você assume a conversa no WhatsApp, a IA já entende que você assumiu a conversa e você para. E ela para. E você continua e ela não te atrapalha. Isso que é genial. E aí você pode voltar aqui na ferramenta e reativar a IA, deixá-la aqui e falar, posso reativá-la aqui, deixá-la aqui no esquema, para quando voltar a gente consegue resolver. Tá bom? Próximo passo. Então é isso. É tudo aquilo que eu falei. Se o atendente responde na mão, aí a pausa, a conversa é encerrada. E aí quando você encerra a conversa ou pausa o teu atendimento, eu pausei lá, aí a retoma sozinho. Nunca tem dois atendentes em cima. O manda IA junto, mesma pessoa, mesmo tempo, não tem essa bagunça. E aí, você tem aqui um painel. E esse painel aqui, gente, é o mapa, é a bússola do gestor de tráfego, do time de marketing, do time comercial e principalmente teu como dono de negócio. Por quê? Porque é aqui que você olha e sabe de onde estão vindo os clientes. Aqui você sabe, por exemplo, aqui é como se fosse um funil, tá vendo? Aqui em cima, ele vai lá, por exemplo, digamos que aqui em cima vem contatos que chegaram, contatos em atendimento, contatos em nutrição, contatos que foram estão em hora da Deus, ou seja, esperando o último momento, fechado ou derrota. Ou fechado vitória ou fechado derrota. E aí ele mostra como a IA está trabalhando. Ó, a resposta da IA versus você essa semana. Então, 92% da IA foi respondido pela IA, 8% por você. Então você começa a entender como é que funciona o jogo. Aqui ele vai mostrar os recuperados pela follow-up dessa semana, que a IA fez, tá? E aí sugestões de perda esperando revisão. Por exemplo, ela identifica aquela questão que eu falei, e aí você define o que é perda para você, o que é considerado perda, e ela define, e ela escolhe, ela coloca uma etiquetinha lá, esse aqui, dá uma olhadinha nesse aqui, ela é tua gerente também, tá? Para você ver se vale a pena colocar como perdido ou vale a pena você tentar conversar com essa pessoa com mais calma, tá bom? E aqui, por exemplo, é a origem dos contatos, por exemplo, aqui a gente tem uma página e um anúncio de uma calculadora de oportunidades perdidas, é um tipo de funil que a gente tem de captação, e a outra é o diagnóstico de raio-x, tá? Esse aqui são telas exemplos, tá, gente? E aí a gente pega a quantidade de leads que chegaram, os que estão em etapas ainda e assim por diante. Ele começa a te dar
detalhadamente as etapas que as pessoas estão. Aí você entende onde está o gargalo do teu negócio. Fechado? Próximo. E aqui, cara, isso aqui é genial. É o que a gente chama de Kanban, tá? Kanban é o padrão, tá? O nome padrão para esse tipo de organização aqui, tá vendo? Olha, o que é esse tipo de organização? Ele organiza em colunas, tá vendo? Ó, organiza em colunas. Então, quem chega no primeiro atendimento, por exemplo, porque digamos que essa coluna ela pode ser personalizada, tá? Fez o diagnóstico, está em conversa, agenda a reunião, faltou a reunião e assim vai. Pode ser para sua clínica, pode ser para advogado, pode ser para imobiliária. Você pode definir como primeiro atendimento aqui, pode definir aqui como lead qualificado ou lead quente, joga aqui para lead frio. Se você agenda uma reunião, agendou reunião. Se está em proposta, solicitação de proposta e preparação de proposta. Então você vai avançando as etapas do Kanban até fechado ou perdido. E aí quando você bate o olho aqui, você sabe quem tá onde aqui. Entendeu? Então é basicamente essa a ideia. Essa é a grande ideia do CRM. Então cada etapa dessa a gente senta e prepara com você, que é a nossa implantação, tá bom? Porque fica muito personalizado. E você pode mudar e ajustar em todo o tempo, tá? Vamos lá. E aí ela fala sobre o nosso diferencial aqui, né? O que é isso? Lembra do follow-up? Vamos chamar de retorno para ficar mais fácil você entender do que a gente está falando aqui. Então, depois que tem um silêncio, um tempo de silêncio que o contato não responde, ela pode fazer várias coisas aqui enquanto você está fazendo o teu negócio, você está trabalhando ou você está atendendo as outras pessoas. Então, ela pode reengajar com um texto natural, texto tranquilo. Ela depois, 3 horas depois, 4, 7 horas depois, sei lá, quantas horas depois, a gente define isso junto. Ela pode enviar um antes e depois, um depoimento, pode enviar o link de um vídeo ou pode enviar o link do Instagram, pedindo para seguir, pode te enviar para um grupo de WhatsApp, um grupo VIP do WhatsApp. Olha quantas estratégias a gente pode fazer como marketing, como assessoria de marketing aqui para vocês, junto com vocês, com a questão do CRM, com a questão do CRM com o IA. Não estamos falando aqui somente de tráfego pago, subir anúncio, tchau. Olha quanta coisa envolve estratégia de marketing para você conseguir vender mais. E aí, pode fazer uma última tentativa, depois dessa última tentativa, colocar lá em venda perdida ou deixar a pessoa separadinha na base lá. E aí, se ninguém responde, o sistema avisa, mas nunca insiste para sempre. Tá? Tem um tempo, tem uma técnica para isso, e esse é o trabalho e o diferencial de um bom CRM com a boa IA. Tá bom? Existem módulos aqui a gente tem módulos opcionais que são mais avançados, né? São implantações que levam mais tempo, dão mais trabalho, obviamente, e mais recursos de servidor, mais recursos de acompanhamento também, né? De manutenção também, que é agendamento de reunião automático, tá? O que ela faz? Quais os recursos dela? Ela confirma agendamento direto na agenda, que pode ser direto no teu Google Calendário, ou no call.com. O call.com também, ele tem integração com a tua agenda, tá? E ele envia o link, se tu é uma empresa de consultoria, envia o link do Google Meet, né? Ela confirma no teu Google Calendário e ela pode também fazer um lembrete perto do horário, aí a ser definido, se precisar lembrar alguém da consulta, enfim. E ela só marca como confirmado quando a agenda confirma de verdade. Então, se a pessoa de fato não confirma, ela fica como pendente. Então, mas também ela vai ficar lá no Kanban de reuniões a confirmar, por exemplo, ou não confirmadas, por exemplo. Olha que legal. Então, esse é um módulo muito especial para quem quer. Talvez alguém tenha já alguém de comercial, alguém secretário, alguém que vai fazer ali o agendamento para ter um controle melhor, enfim. Cada um tem uma prática aqui, né, para trabalhar e a gente conversa em linha sobre isso, tá bom? E aqui, a gente está pertinho do final, aqui é a parte onde você vai colocar inteligência, onde a gente coloca aqui toda a inteligência lá. Olha como é que é. Você é uma SDR da Elite Medias, uma agência especializada em crescimento de empresas. Então, tem um textaço aqui, tá? Tem um texto bem grande aqui,
onde ela pega toda essa informação para trabalhar no atendimento em cima das informações que a gente passar. Se a gente passar a informação errada, instruir a secretária errada, obviamente ela vai passar a informação errada. Então, a gente alinha isso também e a gente acompanha isso também. Porque cada acompanhamento e cada vez que você entender que a IA pode falar algo errado, pode loucubrar, pode acontecer, gente. Pessoas também fazem besteira e falam besteira, né? E aí a gente olha isso, alinha e corrige isso ao longo do tempo até que ela fique 100% afiada. E é um acompanhamento muito mais próximo, né? E aqui você tem modelos, claro, que são cobrados tokens disso, não é pouco, tá, gente? Você não gasta muito para poder falar, dependendo do teu volume aí de vendas, de atendimento, que são tokens, são conversas, palavras e frases e quantidade de volume de conversas que se tem, ela é cobrada. Mas, por exemplo, a gente colocou aqui fazer um teste de $5 e não acabou ainda, já tem uns 2 meses, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, que não é nada misterioso aqui em relação a surpresa em relação a preço, tá bom? Aqui você tem uma das melhores partes aqui de um CRM, que é a parte de disparo. Então você pode fazer disparos para a tua base. Você tem promoção? Você tem alguma oferta? Tem algo muito específico no dia para fazer? Faça disparos. Como faz ali o Bacio de Latte manda para gente, o Nescafé com as cápsulas. Você imagina a pessoa que tem, claro, tem custo, isso não é um custo nosso, é um custo cobrado pela Meta, né, para os disparos. Aí vai dar 20, 35 centavos aí por mensagem de marketing para a tua base, mas eu garanto para você que é muito mais barato você falar com essa base que já se envolveu com você alguma vez do que você ficar buscando fazer anúncio para quem nunca olhou, te viu na vida. Então você já pagou pelos leads que chegaram através do tráfego, estão na tua base, e você vai falar com essa base através dessas mensagens, tá? Aqui é maravilhoso, você tem um volume, uma base interessante, você abrir uma promoção, uma oferta, é festa. Se você conseguir converter, se paga isso tranquilamente, tá bom? É aproveitar a base que chega. Eu pergunto para você hoje aí, se você tem uma base hoje, você tem uma base hoje? A grande verdade é essa, primeira pergunta, né? Se você tem a base que a maioria das vezes não tem. Você tem o quê? Uma planilha com 1.000 contatos? Como é que você dispara para esses 1.000? Como é que você dispara, por exemplo, dos 1.000 para 200 que vieram através de uma campanha de Botox? Você tem isso separado? Ela separa aqui. Aí ela separa aqui para você. E aí fica muito mais fácil você comunicar Botox com quem fez Botox. Quem fez Botox, um complemento de bioestimulador. E aí você trabalha em cima disso com tranquilidade. Entende? Então isso vale para vários segmentos e a gente consegue encaixar isso para você de modo perfeito dentro do teu negócio, tá bom? O que é um CRM, para finalizar aqui, o que é um CRM comum, o que é um CRM Elite, que é o nosso? CRM tradicional, alguém precisa digitar e responder cada mensagem, o cliente esfria fora do horário comercial, todo cliente travado é do mesmo jeito, mesmo tratamento, mesma conversa, e o follow-up depende de alguém para lembrar, que é um CRM tradicional. Qual é o nosso? A IA qualifica e responde na hora, sem depender de gente, funciona 24 horas, fim de semana, fora do horário, tudo. Cada cliente é tratado de uma maneira. Follow-up automático até fechar ou até o contato dizer não. Beleza? Quais os 3 níveis que a gente tem aqui, tá? Você vai ter acesso também a esse documento, mas aqui tem as soluções básicas, as médias e as avançadas. O que é a básica? A gente tem uma IA que responde na hora, sem menu, sem nada, aquela IA conversando, a IA conversacional. O handoff automático com a equipe, ou seja, o handoff você assumiu ali, ela para. O WhatsApp oficial, porque você precisa colocar a API do WhatsApp oficial, e na implantação não é fácil, tá? Para implantar ali não é tão simples. A gente implanta isso, é o nosso serviço aqui na assessoria da agência. E essa WhatsApp é a API oficial para você evitar. Não dá para blindar 100%, mas a API oficial da Meta, ela é implantada dentro do teu gerenciador de anúncios do Meta Ads. A gente faz isso para você, para que você consiga ter uma API oficial do WhatsApp sem precisar, sem correr riscos maiores de perder o teu número, tá? E aí tem uma produção de conta ali, você pode colocar um botão para a pessoa, não quero mais receber a lista. Quando ela aperta esse botão, automaticamente ela é excluída da tua lista para não ficar recebendo, não te bloquear e não correr nenhum risco, tá? Qual a diferença aqui, da médio aqui? A IA pensa na hora de tomar decisões. Você sabia que ela pode mover o card sozinha?
Então, se você, por exemplo, está no primeiro atendimento lá, e ela está fazendo o primeiro atendimento, aí ela pergunta assim, um exemplo, tá, gente? Você gostaria de fazer um orçamento? Aí a pessoa fala assim, gostaria sim de fazer um orçamento. Você pode botar uma instrução para, quando ela pedir o orçamento, a IA move aquele card, lembra do card do Kanban? Ela move o card automaticamente para pedido de orçamento. Meu Deus do céu! Se você quer agendar, quer solicitar um agendamento, vamos fazer um agendamento. Ela conversa para fazer o agendamento. Quando ela manda o link, você pode, do Meet, do Google Meet ou do agendamento do Google Calendário, do Call, ela automaticamente move do primeiro atendimento para agendamento. Meu Deus do céu! Meu Deus! É sobre isso, tá? Confirma lembrete de reunião. Aquele painel lá do dia a dia, você vai ter também. E a central de informação por área também vai ter, que é aquela central de informação, cara, de onde veio, eu tenho aqui a minha área de Botox, tenho aqui minha área de não sei o quê, a gente consegue separar informações de quantas pessoas estão na etapa, quantas fecharam, quantas não fecharam, tá? E aqui é a parte avançada, que a gente faz, tem o recurso do disparo em massa. Você pode subir uma base de conhecimento com documento. O que é isso? Eu posso subir uma planilha com meus preços. Eu posso subir um PDF técnico. Se alguém perguntar alguma coisa específica de um produto meu, responde. Serviço, toda a base de conhecimento de serviço, de processo dentro da empresa, seja uma empresa de contabilidade e tudo mais. Você pode subir PDFs, documentos, livros, e ali ela pode puxar dessa base de conhecimento. Relatórios, um histórico muito mais completo, e você pode ter vários funis dentro do mesmo sistema. O que é isso? Lembra do funil raio-x? É uma captação para o raio-x. A pessoa cai no funil de raio-x, depois ela cai no funil de diagnóstico, depois ela cai no funil de consultoria gratuita. Posso ter vários funis. Depois, por exemplo, eu posso ter um funil de atendimento de contabilidade, ou seja, quem chegou na contabilidade e eu fechei um serviço de contabilidade, ela está no funil ali de vendas da contabilidade. Quando fecha esse serviço, fechei um serviço, ela pode entrar no outro funil, que pode ser um funil da parte de atendimento. Porque é separado. O funil de vendas é uma coisa, não posso misturar com o funil de atendimento e suporte. Então pode existir um funil de suporte. Olha que legal, você pode ter vários funis. Funil por exemplo, médicos diferentes, você pode ter um funil para cada médico. Ó, eu tenho um dermatologista e tenho um cardiologista. Então, cara, não dá para misturar funis ali de cardiologista e nutricionista. Então dá para separar funis, que é o módulo avançado. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo de volta, conversar comigo, meus números estão aqui embaixo, aqui na descrição, para você falar assim, Nando, eu quero conversar sobre o meu negócio, e eu quero algum desses funis aqui, eu quero algum desses níveis aqui, ver o nível que faz sentido para você, para o teu negócio, conversa comigo para a gente fazer uma proposta aqui que é voltada para implantação, a gente implanta isso para você, dá o treinamento que precisa para você entender como é que funciona o nosso painel ali e te dá o suporte mensal para essa operação funcionar perfeitamente bem, com custo muito, muito menor do que de um funcionário CLT aí, que vai, no qual não é para demiti-lo, na verdade. Na verdade é para você, para ele ter mais tempo dedicado a cuidar do que realmente importa e faz diferença dentro do teu negócio, tá? Aqui não é para substituir nada das pessoas, tá bom? Eu não acredito que a IA vai fazer isso, pelo menos por esse ano, talvez no próximo ano substitua algumas coisas. Totens estão substituindo nos mercados e nos restaurantes, mas pessoas vão estar sendo alocadas para outras funções que podem fazer muito mais sentido, porque a humanização eu acredito que ainda faz parte da nossa vida, vai fazer por um bom tempo, tanto que sou eu que estou aqui apresentando para vocês isso, é a humanização, é o olho no olho, que eu gosto que jamais a IA vai substituir. Então, se você quer conversar sobre o teu negócio aí e implantar isso aqui no teu negócio, vamos conversar, vamos falar de valores, vamos falar de investimento e de recursos que a gente pode aplicar para você, coisas que já funcionaram aqui, para que você venda mais e tenha mais tranquilidade com o atendimento por IA, nessa nova geração, nessa nova era aí, ganhando a concorrência e faturando mais. Beleza? Tô te esperando. Vamos conversar sobre isso aí. Grande abraço.